Olá, alunos, como vocês estão? Como foi aí as festividades de final de ano, né, confraternização? Preparados aí para a nossa segunda fase da nossa disciplina de gestão ambiental, né? Começar o ano aí com o pé direito, né? Então, vamos lá para a nossa apresentação e aí a gente vai falando, né, como é que vai ser a nossa dinâmica nesse módulo, né? Tá, então, eu vou só dar uma ajeitada aqui, tá bom? Para buscar a nossa apresentação. Tá, então nesse módulo, nessa segunda fase, né, que será o segundo bimestre da disciplina de gestão ambiental, também vai ser na fase remota, né, tendo em vista essa questão da pandemia ainda, né, e aí as atividades presenciais ainda não foram retomadas, tá? Mas eu acredito que, pelo contexto que a gente traz aqui para vocês, a gente pode ter aí um bom rendimento, né, uma boa trajetória de conhecimento, ok? Então, nessa trajetória agora, a gente vai ver alguns temas, né? Por exemplo, algumas políticas, né? Políticas públicas, né? Voltadas à questão ambiental, os programas de governo, né? A, os instrumentais da gestão ambiental. Também a gente vai ver um pouquinho sobre pagamento de serviços ambientais, cadastro ambiental, e outros instrumentos, né, necessários para que o gestor ambiental disponha de ferramentas, né, para que ele possa desenvolver um bom trabalho, né, nessa área, ok? Nós também disponibilizamos para vocês um caderno de estudo, estou chamando de caderno de estudo 2, né, onde tem a parte conceitual, a temática, né, que a gente vai trabalhar nos slides. Os slides são aulas curtas, né? E a gente pede para vocês lerem o material, né, se apropriarem, e nas webconferências a gente possa estar tirando dúvidas, a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais, ok? Nessa aula de hoje, né, a gente vai falar um pouco, né, sobre as políticas setoriais relacionadas à política nacional do meio ambiente. Ou seja, quais são as políticas públicas, política de governo pensada, né, para que se possa se trabalhar a gestão ambiental. Então, a gente vai, digamos assim, falar um pouquinho das políticas públicas, né, da gestão pública nesse slide, nessa aula, ok? Então, aqui nós temos, né, esse tema, né, que seria a política setoriais, são as várias políticas, né, voltadas para o meio ambiente, né? Então, a gente sabe, né, que a gestão ambiental, seja ela pública, privada, né, ela é um processo de administração, de gestão, né, como o próprio nome está se referindo, que tem ênfase na sustentabilidade, né, ou seja, no processo atual, né, nessa produção atual, mas pensando nas futuras gerações. E, obviamente, com o intuito aí de conhecer o meio ambiente, de resolver as questões ambientais, de prevenir a degradação, as consequências negativas voltadas para o meio ambiente, né? Aí eu trouxe aí duas, digamos assim, duas linhas de imagem. Essa primeira linha, né, que nós temos aí algumas imagens, aí a outra linha de baixo, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre, para a gente refletir, né, essa necessidade, a importância, né, da gente conhecer a questão ambiental e propor ideias de melhoria, né, para que o meio ambiente ele não possa sofrer impactos negativos e não possa se degradar, né, e a gente possa usufruir da melhor forma possível, ok? Então, nessa primeira imagem, a gente vê a imagem, por exemplo, de uma madeira aqui, né? Que acontece muito, né, na Amazônia, principalmente, a extração da madeira ilegal, né? Sem nenhum tipo de manejo, sem nenhum tipo de controle. Aí nós temos o desmatamento, né? Que atualmente, né? Foi notícia aí na mídia por meses, né? E não só foi só na Amazônia, né? Foi também no Pantanal e outras regiões, né? Se tornou um problema, né? Porque é uma destruição aí em natura, por exemplo, da natureza, né? Sem a gente ter nenhum benefício com esse processo, né? Então, é uma perda da biodiversidade, uma perda da fauna, né? Então, os prejuízos são muito grandes.
Aí nós temos também aí lançamento de efluente, de esgoto a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento, né? A gente sabe que as consequências também são altas, né? Elas trazem muita consequência negativa para o meio ambiente, a disposição dos resíduos sólidos, né? Então, tudo isso são problemáticas, né? Entre muitas que tem, né? Que o gestor ambiental ele tem que estar com esse conhecimento para ele propor as ideias. Por exemplo, aqui embaixo, na outra linha, seria essas ideias, digamos, para remediar todo esse processo. Por exemplo, a coleta seletiva, né? Onde é coletada aí o material separadamente, e aí cada material é dado a seu destino para, de repente, ser reutilizado, reciclado, né? Então, ele não vai gerar um volume tão alto, por exemplo, em aterro sanitário ou disposição aí, diversas disposições de forma inadequada, né? Aterro a céu aberto, né? Então, são disposições que só faz degradar o meio ambiente, como tem essa imagem assim. Aí nós temos aí também, né, um desenho, por exemplo, de um aterro sanitário, onde é o local adequado, onde é feito todo um processo, um layout, todo um desenho para se tratar o resíduo sólido, o resíduo líquido, né? Então, é o desenho do aterro sanitário que é a proposta para tratar aí os resíduos, tá? Aí nós temos também a madeira sustentável, né? Então é permitido tirar madeira, mas desde que esteja seu manejo lá tudo certinho, né? Autorizado pelo órgão ambiental. Então essas práticas elas podem ocorrer desde que elas estejam dentro da norma, desde que elas pensem aí na questão da sustentabilidade, né? Aí nós temos um desenho aí de uma fruta, né? Muito produzida na nossa região, que é o cacau, mas ele está num desenho aí produtivo, né? Está num desenho, digamos assim, num desenho agroflorestal ou agroecológico. Então, porque ele está olhando a natureza como um todo, né? Então, a gente também não recomenda, quando for o caso, né, quando tem essa opção, de não ser um desenho aí monocultivo, né? Porque o monocultivo também traz uma série de problemas para a natureza. O que a gente recomenda é a questão da agroecologia, sistema florestal, que são sistemas integrados com a questão ambiental, né? Como se fosse o desenho da floresta, mas que ela vai estar aí produzindo aí alimento, produzindo produtos como matéria-prima para a indústria, né? E aí o que a gente, digamos, deseja, né, nessa disciplina, né, seria entender um pouquinho sobre a certificação da empresa, né, que seria essa linha, né, da ISO 14001, né? É uma linha que já vem sendo trabalhada, né, pela gestão da qualidade e ela se desdobrou aí para a certificação da empresa com essa questão ambiental. Lembrar, o selo da certificação 2001, ela é da empresa, ela é gestão ambiental. Nós já falamos e conversamos, né, no semestre passado sobre o selo dos produtos orgânicos, né, que é uma outra situação, ela é do produto, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui, tá? Aí nós temos aqui uma imagem que ele vai retratar aqui a evolução conceitual da questão ambiental, né? Ela vem se construindo, ela vem evoluindo ao longo dos anos, né? Desde a questão do que seria a proteção, né, do ambiente até a sua legislação, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma seta vertical, né, vertical, onde está aumentando, digamos, a participação da sociedade, as pessoas, digamos assim, taxa comum, né, que não são da área ambiental, por exemplo, elas estão tendo mais interesse em saber essa questão da degradação, do desmatamento, elas já conversam, elas já buscam conhecimento, né, para que o produto, para ver se o produto está com algum problema, né, então ela começa a se interessar já pelas essas temáticas. As associações, a comunidade como um todo, estão se interessando aí pela temática ambiental, porque os problemas estão mais próximos, né, a gente está conseguindo, digamos assim, perceber, né, toda essa problemática que, por exemplo, resíduos sólidos traz, a água poluída, né? Então, tudo isso já é uma visibilidade que a gente está percebendo, né? Então, digamos assim, a preocupação inicial ali começou principalmente com a questão do saneamento, né? A questão da água, a questão dos resíduos, né? A questão das doenças, né? Isso daí foi se evoluindo, né? Para que toda essa problemática que a gente observou lá no início, digamos assim, da década de 50, 60, a gente sentiu aí, por exemplo, a problemática, aumento de doença,
o governo percebeu o índice alto, né, que dava para essa questão para tratar a saúde, né? Então começou a aparecer os instrumentos de controle da poluição, né? Principalmente com a denúncia nas conferências, né? Com as pesquisas, né? Que foram aparecendo e aí foram se discutindo métodos para se controlar essa poluição. Aí, a partir, digamos, aí de 80, né, nós temos aí, por exemplo, aqui no Brasil, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que foi nesse período, né, que ela foi implementada, onde foi organizada, né, a questão ambiental com a lei, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, e aí começou a ter um planejamento, né, um direcionamento melhor aí nas ações de fiscalização, de projetos, né, para que prevenisse aí a questão da degradação ambiental, né. E com isso também foi surgindo os desenhos produtivos, e hoje a gente está nessa fase da gerência, né, da administração, que seria a gestão ambiental, que vai englobar todo esse processo, né, que vai trabalhar, além da legislação, vai trabalhar aí conceitos, por exemplo, da imagem da empresa, redução do custo do produto, né, por exemplo, produtos com matéria-prima mais acessível, com matéria-prima, por exemplo, que pode ser reciclado, que pode ser reaproveitado na cadeia produtiva, né. E aí sempre trabalhar a questão da ISO, né, dessa questão da qualidade, da melhoria contínua dentro da empresa, né? Então, essa questão ela evoluiu e a empresa, a grande maioria, precisa desse profissional capacitado, que compreenda todo esse contexto, tá? Então, a gente percebe que essa seta aí, ela está caminhando aí, ó. Então, a gente está aí nessa luta aí para que a gente melhora a questão da questão ambiental dentro da empresa, a questão da sustentabilidade, prevenir riscos ambientais, prevenir problema ambiental, multa, né? Então, engloba todo esse contexto. E a política, né, como a gente falou, né, tem aí a nossa famosa PNMA, né, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que ela foi lá instituída em 1981, inclusive antes da Constituição Federal, né? Aí ela teve a sua depois da Constituição, ela se reorganizou, né? Se a gente lê lá a Política Nacional, a gente percebe que ela está bem, digamos assim, cortada, né? Está arriscada alguns artigos, porque houve muita mudança, né? Então, eu te convido a vocês darem uma olhadinha lá nessa lei, né? Que lá vai ter diversos, digamos assim, parâmetros, né? Para a gente acompanhar a legislação, né? Inclusive, essa lei criou, né, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que ela, digamos, organizou, né, o processo ambiental no país, porque havia muita, digamos assim, confusão, né, em relação à aplicação de uma multa. Quem que aplica multa a nível estado, federal, quem é o órgão responsável por atividade tal, né? Então, a Política Nacional veio criar o Sistema Nacional para organizar essa gerência ambiental no país, né? Criou princípios, diretrizes, instrumentos de gestão, né, que a gente vai ver um pouquinho, né, que faz parte do nosso tema. Por exemplo, criou lá a licença ambiental, criou lá as unidades de conservação e outros instrumentos que são fundamentais para que a gente possa fazer uma gestão ambiental, digamos, plena, né? Então, aí, para vocês terem uma ideia, tem esse quadro, onde até hoje, desde 81, ele se mantém atual, né? Ele se mantém dentro dessa organização, tá? Por exemplo, tem um órgão superior, né? Dentro da norma ambiental do país, onde toma as decisões finais, né? É um colegiado composto por representantes dos ministérios, do governo federal, do governo estadual, das organizações não governamentais também, né? Onde é tomada aquela decisão final, né? Aí nós temos logo abaixo, né, como órgão, digamos, subordinado ainda ao superior, mas com um órgão, com uma força muito forte, né, que é o CONAMA, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que ele é o órgão que consulta, né, os outros colegiados, que consulta, às vezes, a população, para que ele implemente um programa, para que ele implemente uma norma, né? E também deliberativa, né? Porque muitos dos colegiados abrem espaços, né? No caso do grupo de trabalho, abre espaço para a população participar, para decidir, por exemplo, a implementação de uma resolução, né? Nós temos diversas resoluções do CONAMA, né? Entre essas resoluções nós vimos, né? No gerenciamento de efluente industrial,
por exemplo, a classificação da água, né, que é o 357, e o 430, que é sobre lançamentos efluentes. Então, quem implementou, quem estudou e determinou aquelas normas foi esse colegiado aí, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, composto também por pesquisadores profissionais aí que compõem esse conselho. Aí nós temos como órgão central, como órgão gestor, digamos assim, de toda a política, que é o Ministério do Meio Ambiente. Se mantém até hoje. Na época era uma secretaria, e se transformou em ministério, e os governos têm mantido aí o Ministério do Meio Ambiente, tá? Dentro de alguns programas, eles fazem alguma mudança, né? Mas a essência ainda se permanece. Aí nós temos o órgão executor da política, um órgão que fiscaliza, que implementa as ações a nível federal, é o IBAMA, né? Que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, e nós temos também o ICMBio, né? Agora criado se eu não estou enganado, em 2007, né? Por aí. E ele teve a função de gerenciar as unidades de conservação, né? Vocês têm uma disciplina, né? Inclusive só com esse tema aí. E o ICMBio, a nível federal, tá? Ele tem essa responsabilidade. Aí, é claro, nós temos as nossas unidades de conservação estadual, municipal, e aí cada ente, né, faz a sua gestão. No caso, o ICMBio, né, que é o Instituto da Biodiversidade e Conservação da Natureza, né, ele faz a gestão das unidades federais. Por exemplo, as flonas nacionais, né, elas são gerenciadas pelo governo federal. Por exemplo, flona do Tapajós, tem aqui na região, né, não estou bem lembrado assim, algumas unidades de conservação, mas eles são gerenciados pelo governo federal. Aí nós temos os órgãos estaduais, né, onde estão as secretarias estaduais, né? Por exemplo, aqui no Pará nós temos a SEMAS, né, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Outros estados, às vezes, não têm uma secretaria, um nome, né? Ele tem, digamos, um instituto, né? Mas ele tem essa função aí de gerenciar a questão ambiental no nível do estado. E os municípios, eles têm a função de organizar a questão ambiental a nível local. Por exemplo, empreendimentos a nível local são gerenciados, licenciados, fiscalizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo aquele órgão responsável pela gestão ambiental a nível municipal, ok? Então, essa é a estrutura, né, do que a gente fala de SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, em que está linkada na política nacional, e nós temos também a última, né, que é uma lei complementar, né, que é a 140, que ela já normatizou, né, as ações da Secretaria Municipal, né, porque mesmo a política nacional ainda ficou ainda, digamos assim, embolado aí essa questão ambiental. Mas com a lei complementar 140, que ela foi implementada agora, 2011, né, ela permitiu que a secretaria tivesse gestão plena. Ou seja, ela pudesse fazer a fiscalização, licenciamento ambiental, educação ambiental, desde que essas secretarias sejam estruturadas, né? Aí, no caso, elas são fiscalizadas pelo órgão do Estado, né? Porque a gestão era do Estado e o Estado é como se autorizasse essa secretaria a ter a gestão plena da questão ambiental, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando a gente fala de instrumento, a gente talvez volte a esse assunto e a gente comente mais um pouquinho, tá ok? Então, a gente vai dar sequência aqui. Tá, então, para a gente falar das políticas, né, a gente tem que entender um pouquinho, eu vou falar meio que rápido, né, mas é um momento para a gente entender o processo, né, para a gente saber de onde vem esse planejamento, né, porque todas as ações do governo federal, estadual, dentro da própria empresa, ela tem o seu planejamento, né. Então, a nível Brasil, nós temos o chamado Plano Plurianual, é aquele conhecido PPA, né, onde o governo federal, né, faz as suas conferências, né, faz os seus debates, principalmente a nível Câmara Federal e Senado, para direcionar os recursos, né, para direcionar o orçamento para se trabalhar durante 4 anos, né? Então, é o documento, né, que se planeja essas ações. Ele é previsto, né, no artigo 105 da Constituição Federal, e aí, a partir do momento que esse plano é aprovado, esse documento, com um recurso, né, destinado para cada programa, ele é transformado em lei e ele tem a validade de 4 anos. Okay? Geralmente, o PPA, ele tem início, né, no primeiro ano o planejamento dele, no primeiro ano do governo, do novo governo. Aí ele é implementado no segundo ano.
Ou seja, se a gente pensar agora no governo atual, né, que foi eleito em 2019, a gente tem a vigência do PPA a partir desse ano, do ano de 2020, que vai até 2023, já que ele tem a validade de 4 anos, ok? Também, junto com esse PPA, né, nós temos aí a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai definir, porque o PPA está lá embolado nos 4 anos, né? A LDO ela vai particionar o que vai ter cada ano, né? Por exemplo, o planejamento para o ano que vem, para esse ano 2021, foi feito um documento, uma lei também, em que discutiu o que seria feito esse ano de 2021. Foi discutido em 2020, o que vai ser feito agora em 2021, de forma ainda maior, global, e quando ela é aprovada, é também discutido, né, a lei de orçamentária anual, ou seja, o que vai ser gasto dentro do ano. Qual é o programa que o governo vai criar, por exemplo, dentro do programa de recursos hídricos, né, previsto lá no PPA, né, no governo, né? Qual é o projeto que vai ser implementado dentro desse programa? Tem lá um recurso, vai ser feita educação ambiental, vai ser feito curso, vai ser feito o treinamento, né? Então, a lei de orçamentário anual vai determinar direitinho. Aquele programa, o recurso não pode ser implementado, então vão criar outro, vão remanejar esses recursos. Tudo dentro de assembleia, dentro de discussão, tá? Essa discussão do PPA a nível federal, ela também tem o mesmo rito a nível estadual e a nível municipal, tá? A gente vai falar um pouquinho, né, de alguns programas, a gente não vai se estender, mas a gente, aqui nos slides, tem o site, né, no caso aqui do governo federal, que seria o Ministério da Economia, né, onde tem lá o site com todos os documentos, PPA, LDO, tudo bonitinho lá, público, né, para quem quiser acessar, estudar, né, está disponível. Assim como a nível estadual, ok? Então, vamos lá aqui para, digamos, alguns programas, né, que foram pensados, né? Eu trouxe aqui dois slides, dois quadros, só para a gente fazer um comparativo rapidamente, né? Porque eu falei, né, que o governo, no caso atual, ele ainda estava ainda no PPA antigo do outro governo, né? Que terminava em 2019. Então, lá nesse PPA de 2016, 2019, que seria dos 4 anos, tinha esses programas aqui, os recursos dos ministérios que eram responsáveis. É o órgão, né? Porque nem sempre é um ministério responsável. Pode ser, por exemplo, o IBAMA ser responsável de um programa, e o IBAMA está dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então, nós tínhamos aí alguns programas ambientais, né? Eu estou trazendo somente os programas ambientais, porque a gente está falando das políticas setoriais para o meio ambiente, tá? A gente tem também lá no PPA, está previsto, tem o recurso de outros programas, por exemplo, na área da saúde, educação. Para vocês terem uma ideia, né, o PPA agora de 2020, 2023, eu estava contando lá, mais ou menos, tem uma faixa de 70 programas finalísticos, né? Fora os programas prioritários, que tem vários, e o programa de gestão do governo, né? Então, se nós olharmos aqui, nós tínhamos aí alguns programas bem interessantes, né, para essa questão ambiental, que é importante a gente saber, né? A gente tem que saber o que está acontecendo a nível Brasil, a nível Estado, a nível municipal, das políticas públicas, né, dos planejamentos, dos programas voltado para a população, tá? Então, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento para a gente dar uma consultoria, porque muitas das vezes o público que a gente estiver trabalhando, né, por exemplo, o agricultor, cooperado, associados, empresários, tem lá um programa do governo, né, para, digamos, para implementar crédito, para oferecer treinamento, para oferecer projetos, recursos, né, para esse tipo de empreendimento, né? Então, é fundamental o gestor, né, ele ter esse conhecimento, né, ele ter essa informação de onde o que está acontecendo, né, a nível Brasil e participar das reuniões, dos debates, né, para ele estar implementando. Então, nós tínhamos aqui, eu peguei alguns, né, digamos, o mais voltado mesmo para o meio ambiente, que eu trouxe aqui o 2016, 2019 e o atual. Então, nós tínhamos lá na gestão passada, né, um programa chamado de recursos hídricos, que era aí, implementado principalmente pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia, Ministério da Integração, né, que agora não tem mais. Aí tinha esse percentual de valor, né? No caso aí, nós tínhamos previsto para trabalhar esses 4 anos aí, 14 bilhões. Ó, 14 bilhões
717 milhões, quase 497 mil, né? Então, era o que estava previsto aí para ser trabalhado. Aí nós tínhamos aí programa de mudança do clima, conservação e uso sustentável da biodiversidade, qualidade ambiental. Então, tem aí os órgãos responsáveis com seu respectivo valor. Atualmente, né, eu peguei alguns aqui, como eu falei, tem 70, eu peguei os mais, que são os mais voltados aí para essa questão ambiental. Eu peguei, inclusive, os finalísticos, porque os finalísticos, eles podem ser desenvolvidos em qualquer região do país, né? Não tem, digamos, um local para já está previsto lá no PPA para ele ser implementado, né? Então, nós temos aí a agropecuária sustentável, um programa novo, né, que nós não tínhamos. Aí tem um percentual robusto aí, né, de 133, quase 134 bilhões, né, para ser implementado, né? E o governo, lá dentro da LDO e da LOA, ele vai pensar, os servidores desses órgãos vão pensar como vai ser investido esse recurso, se vai ser um edital onde a população vai ter acesso, se vai ser um convênio com as prefeituras, se ele vai fazer um programa mesmo a nível federal e vai levar até as regiões, né? Então, nós temos também aí o programa de mudança do clima, né? Que já era previsto lá no outro programa, continuou. Aí nós temos aqui também tecnologias aplicadas à inovação e desenvolvimento sustentável. Nós temos aí um outro bem interessante, que é a melhoria do ambiente de negócio e da produtividade, né? E recursos hídricos, né? A gente pode perceber aí o volume de recursos, né? Se a gente fazer um comparativo com recursos hídricos aí, ó, nós tivemos aí praticamente a metade já desse recurso aí cortado, né? Para esse novo PPA. A mudança do clima que nós tínhamos aqui 2 bilhões e 500 e poucos milhões, desculpem, ela está agora para 1 milhão, né? Aí dá para a gente até entender algumas situações, por exemplo, que está ocorrendo hoje em dia, né? Que, por exemplo, a questão ambiental ela não está sendo devidamente valorizada, e isso causa um impacto muito grande, né? No, na, na, na economia como um todo, né? Porque, por exemplo, alguns países, né, eles têm um olhar bem forte ambiental, né? Aí vocês terem uma ideia, essa melhoria do ambiente, negócio e da produtividade, teve aí, ó, quase meio trilhão, né? Ou seja, 459 bilhões e 77 milhões e 138 mil reais, né? Para ser investido nesse setor, né? Então, só para a gente ter uma ideia dessas políticas, a gente convida vocês a entrar no site, aqui no site do Ministério da Economia, né? Onde está lá os planos, PPA, é, tudo discriminado, os programas prioritários, o governo priorizou algumas regiões, né, para atuar no país. Eu percebi lá que a região norte, ela não está bem contemplada nesses programas prioritários, principalmente a região nordeste, né, ela foi muito bem, está muito bem, inclusive, beneficiada aí, né, então é só para a gente ter uma noção, uma ideia em que pé, digamos assim, tá essas políticas, nesses programas do governo, tá? Eu falo programa porque são criados no próprio governo, mas tem as políticas públicas, como é a questão ambiental, né? A política nacional já é uma política, né? Que o governo não pode estar fugindo, né? Por isso que ele cria o programas finalísticos. Aí nós temos também do governo do Pará, né, também o seu PPA, do mesmo processo, o mesmo período, né, ele foi constituído a nível estado, né, onde ele determinou aí todo o orçamento, né, previsto para esse período aí de 2000, aí tá errado aqui, né, no caso aqui seria, eu vou corrigir, mas é 2000 e 19 até 2023, tá? Então, são os 4 anos, né? Então, o Pará, né, claro, cada região tem as suas peculiaridades, tem o seu, digamos, a sua dinâmica, né? Então, o governo do Pará, o planejamento do PPA é a nível território, né? Então, ele dividiu o orçamento a regiões de integração, né, que são os territórios, tá? Então, ele criou tipo uma agenda, né? Nós temos aqui todo a dinâmica que foi utilizada aqui no site da CEPLAN, aí nós temos aqui embaixo, né, o endereço. Desculpa. Então, aqui está tudo o que foi planejado. Inclusive, o PPA está condensado nesse volume aqui, volume 1 e 2, né? Tem a lei, né? Primeiro ele escreveu a lei, depois de anexo vem os programas, né? No caso, ele colocou aí
os programas de volume 1 e 2, né? Vocês podem estar consultando o site, olhando com mais profundidade aí todos os programas que o governo criou. Como eu falei, ele criou a nível território. Então, a gente pertence, né, a, ao território do Tocantins, na região de integração do Tocantins. Ok? Só para a gente, digamos, nos organizar, tá bom? Passa aqui. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, são as regiões de integração do estado do Pará, né? São 12, né? Aqui nós estamos nos próximos, Belém, né? Que seria o Guamá, né? A região de integração do Guamá, região do Tocantins, né? Mas aí se desdobra essas 12 aqui. A gente vai falar um pouquinho mais lá nos outros slides sobre as regiões de integração. Então, aqui na nossa região de integração, eu peguei só um quadro já síntese, né, dos programas, né? Eu não trouxe detalhadamente, mas aqui tá os programas que o governo pensou, né, para esses 4 anos, que é o programa maior, né, mas é claro que vai ser subdividido em programas menores, em projetos para ser implementado, né. Esse recurso é para programa mesmo, né, porque por exemplo, o recurso destinado aos órgãos, né, aos órgãos públicos do governo, secretaria, já é um outro anexo, né, é o volume 2, onde ele está determinando lá quanto é que vai ser investido lá na saúde, na Santa Casa, na Emater, né, nos órgãos do Estado, né, eles têm os seus programas, os recursos destinados. Esses daqui são programas para implementar, para melhorar, né, a produtividade, atender a população, reduzir, né, as desigualdades, principalmente entre as regiões, né. Então, eles foram particionando aí os valores e os projetos. A gente pensar aqui meio ambiente e ordenamento territorial, nós temos aqui praticamente 3 milhões, ou 3 bilhões, né? Agora eu fiquei confuso aqui. De sorte que nós temos aqui, deixa eu ver aqui, 3, 6, 9. Então, nós temos aqui aproximadamente 2 bilhões para a nossa região, né? A região do Tocantins. Ela é a oitava região, digamos assim, em PIB, né? Em geração de riqueza, né? Então, das 12, né? A gente não está bem colocado. A gente é a segunda mais populosa, né, da região, né? E, e a nossa economia não é tão, digamos, rotativa, né? Então, nós temos regiões aí que o volume de recursos se foi maior, né? Quase triplo, tendo em vista a sua dinâmica, né? Que eles pegaram aí o PIB da economia, né? Então, cada programa desse tem os seus indicadores, né? Tem a sua forma que vai ser avaliado aí a todo ano, para ver se cresceu, para ver se atendeu, né? Nessas questões. Como eu falei, são vários programas, né? Eu estou pensando aqui mais nessa questão ambiental, mas é interessante a gente saber o que está sendo pensado, investido lá nos outros setores. Estamos terminando aqui, tá? Opa, acho que eu passei alguma coisa. Então, basicamente, era esse material, essas políticas públicas que a gente tem para passar para vocês. A gente vai falar mais um pouquinho no outro tema que ainda vai ser ainda das políticas, das dinâmicas dessa política, né? Das cadeias produtivas, né? A gente vai estar conversando mais, né, sobre isso, para a gente ter uma noção, né, de como a gente está, como está se apresentando as políticas públicas aí no governo, tá? Então, a gente agradece aí a participação de vocês, tá? E espero, né, que vocês tenham compreendido, que vocês acompanhem, que vocês leiam lá o caderno de estudo, e aí a dúvida que vocês tiverem, vão anotando e a gente vai esclarecendo aí durante as conferências, tá? Agradeço mais uma vez, muito obrigado pela paciência, esteja com a gente e até aí a próxima aula.